Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus para celebrarmos o seu nome, agradecer a Ele por toda a sorte de bênção que Ele tem derramado em nossas vidas, apesar dos dias difíceis em que vivemos. E aqui estamos para adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu convido a cada um de vocês a, juntamente conosco nesta hora, cantar com muita alegria o nome desse Senhor que nos salvou. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover teu sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e correr, e cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e correr, a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e correr, a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Dando continuidade ao nosso louvor e adoração ao Senhor Jesus, cantemos com muita alegria nesta hora que Ele é a luz do mundo, que Ele veio para nos salvar, para nos redimir de todos os pecados, que Ele é a luz do mundo, que Ele é o Salvador do mundo, que Ele é quem nos sustenta, nos cura, salva, liberta, nos encoraja, nos fortalece a cada dia. Então, em gratidão a esse Deus tão grande, misericordioso, é que aqui estamos reunidos, em nome de Jesus.
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É com muita alegria, muito prazer que nós estamos aqui mais uma vez, com temor e tremor, para trazer aqui a mensagem do nosso Deus para a edificação dos nossos corações. Nós vamos, nesse momento, abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 14. E nós vamos ler do versículo 25 a 33. Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 33. Leamos. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro, mas para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombam dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele, ou com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Oremos. Santo Deus e Pai, nós queremos nesse momento, ó Deus, agradecer, ó Deus, por mais um dia de vida que Tu nos deste, ó Deus. Queremos colocar, ó Deus, em Tuas mãos as nossas vidas, ó Deus, e que esta palavra sirva para a edificação e crescimento, ó Deus, da vida espiritual de cada um de nós, ó Deus.
queremos, ó Deus, colocar na tua presença todas as nossas dificuldades, ó Deus, tudo aquilo que nós temos, ó Deus, em nossa vida, seja para a tua honra e glória. Amém. Quando nós lemos esse texto, principalmente o homem natural, quando lê esse texto, a primeira coisa que vem, nós poderíamos dar o nome dessa mensagem, o que eu preciso para seguir a Cristo ou me tornar discípulo de Cristo, né? Quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que vem em nossos corações, em mente, mas para seguir a Cristo, para me tornar discípulo de Cristo, eu tenho que aborrecer as pessoas, aborrecer a meu pai, aborrecer a minha mãe, aborrecer meus amigos. Mas eu quero mais que estar junto com ele, junto com a minha família, junto com meus irmãos, meus pais. Eu não quero se tornar uma pessoa chata ou inconveniente. Dessa forma fica muito complicado se tornar um discípulo de Cristo ou seguir a Cristo, né? Desse jeito não dá. Eu prefiro seguir o meu caminho, né? E fazer aquilo que eu gosto, do que ser discípulo de Cristo e ter que abandonar tudo isso, ou ter que aborrecer as pessoas, se tornar uma pessoa chata, inconveniente, né? Então, a primeira coisa que poderia vir em mente, especialmente do homem natural, né, seria isto. Mas Cristo, né, naquele momento, aquela multidão o seguindo, nós vemos que o que realmente, de fato, Cristo queria dizer ou ensinar para aquela multidão. O que ele quis dizer com essas palavras, aborrecer, né? Cristo, a primeira coisa que ele nos ensina nesse texto, nós podemos ver que para seguir ele e fazer o que agrada a Deus, né, é para segui-lo e fazer aquilo que agrada a Deus. Exige que abnegação, como diz o texto. Quando nós tomamos a decisão de seguir a Cristo, é preciso abnegar, é preciso renúncia, né? Abnegar, para você se tornar um discípulo para trabalhar na causa de Cristo, no serviço de Cristo, significa que você tem que ter um despreendimento, né? Altruísmo, né? No sentido de que nós temos que superar as nossas tendências egoístas, né? E vencê-las em benefício da causa de Cristo, né? Então é preciso abnegar, né? No sentido de que nós temos que superar essas tendências egoístas que nós temos. Aqui no versículo 26 nos diz: se alguém vem a mim e não aborrecer pai, mãe, né, filhos, amigos, não pode ser meu discípulo. Aborrecer nesse sentido significa o maior desejo da nossa afeição natural, aborrecer os nossos desejos. Nós temos uma afeição natural das coisas da natureza, as coisas bonitas, né? Nossa casa, nosso carro, né? E afim, fazenda, chácara, nós temos uma afeição natural porque nós gostamos, né? Eu não quero dizer com isso que nós não podemos gostar daquilo que nós temos, da nossa casa, do nosso carro, ou também não valorizar, muito pelo contrário. Mas Cristo aqui quer dizer que nada disso é maior do amor que Deus demonstrou a todos nós através de Jesus Cristo. Nada disso tem valor do que ele fez por nós ali na cruz, em prol da nossa salvação. Aqui no versículo em Lucas 16:13, nos diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se voltará a um e desprezará ao outro. Não pode servir a dois senhores, né? Então nós como discípulos, nós temos que submeter, né, até a nossa própria pessoa para no compromisso de Cristo, né? O texto, então, muitas vezes nós queremos servir a Deus e as riquezas, né? Então, chama aqui a tendência egoísta que nós temos. E o texto nos fala que naquela época multidões de pessoas seguiam a Cristo. Várias pessoas.
E hoje nós vemos que, na atualidade, não é diferente. Milhões e milhões de pessoas também estão, de fato, seguindo a Cristo, ou se dizem seguidores de Cristo. Naquela época, aquelas pessoas seguiam a Cristo, mas por um simples motivo, por causa da comida e por causa dos milagres. Poucos, a maioria, não tinha nenhum interesse pela obra de Cristo. Simplesmente eles queriam ter benefícios próprios em prol da sua pessoa, não em prol da sua própria causa, não pela causa de Cristo, né? E por aí vai, né? Então são poucos que lutam de fato, né? E hoje não é diferente. Nós vemos que os ensinos de Cristo está sendo deturpado, né? Um ensino no sentido apenas de benefício próprio, de obter materiais, bênçãos, prestígios, status e assim por diante, né? Mas a causa de Cristo mesmo muitas vezes está sendo deixada de lado. E são poucas pessoas que de fato estão ali lutando pela causa de Cristo. O versículo 27 nos diz: tomar a sua cruz. Significa consagrar-se absolutamente, não para contrariar, né, o mundo ou as pessoas que estão em derredor, mas pela causa de Cristo. Quando nós vamos a Cristo, nós precisamos ter uma rendição total, né? Uma rendição total em prol do amor de Cristo, que deve ser maior do que a nossa afeição familiar. Porque a nossa alma, uma alma, ela não tem preço, ela não tem valor. Então nós devemos que deixar os nossos desejos e deixar de seguir o nosso próprio caminho, né? Deve ser maior do que as nossas posses, aquilo que nós temos, nosso carro, nossa casa. Como Paulo diz na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8, Paulo era uma pessoa rica. Paulo tinha dinheiro, tinha status, era um fariseu, doutor da lei, né? Ele tinha status. Ele era um cidadão romano. Então, em Filipenses, capítulo 3, nos fala o seguinte: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo considerou tudo aquilo que ele tinha em prol do amor de Cristo como refúgio, como coisas que não teria nenhum valor para ele em comparação ou a causa de Cristo. Nós vemos aqui no versículo 28 a 31 do texto que nós lemos do capítulo de Lucas, quando tomamos a decisão de seguir, né, lutar pela causa de Cristo, nós somos zombados, somos criticados, nós perdemos amigos, perdemos coisas, simplesmente porque nós tomamos a decisão de lutar pela causa de Cristo, se tornar um discípulo de Cristo, abandonamos tudo aquilo para que possamos lutar em prol. E muitas vezes, por causa disso, nos tornamos uma pessoa aborrecente. Quer dizer, as pessoas começam a criticar, você é uma pessoa chata, os nossos amigos começam a afastar, né? Nós perdemos e vem as críticas da nossa própria família. Mas Paulo considerou isso tudo como refúgio em prol da causa do nosso Senhor. Aqui em Hebreus, capítulo 2, versículo de 1 a 3, a palavra nos diz: por essa razão, importa que nos peguemos com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação,
a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Nós não podemos negligenciar. A causa de Cristo é salvar o mundo, é trazer a verdadeira paz, trazer a edificação espiritual, trazer a segurança, trazer a alegria, trazer liberdade, sair das garras do inimigo, da escravidão do pecado, para uma vida livre em Jesus Cristo. É isso que nós não podemos negligenciar. Ela foi confirmada pelos que ouviram e deverá ser confirmada por nós que ouvimos a palavra e tomamos a decisão de seguir a Cristo, falar do Evangelho às pessoas, testemunhar, mostrar que em Cristo nós somos mais que vencedores. Mesmo diante das circunstâncias que nós estamos passando, pandemia, crítica e uma série de outros fatores, nós temos que falar da salvação. Porque uma alma, quando se arrepende, há festa no céu. Há festa no céu por uma alma que se arrepende do que é por milhares de pessoas que não precisam de arrependimento. E finalizando esse texto, para que nós possamos entender o que é ser verdadeiro um discípulo de Cristo. No verso 33, ele nos diz, finalizando: pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Isso não significa que você tem que largar tudo que você tem, né? Largar aquilo que você gosta, mas significa seguir a Cristo sem se preocupar com aquilo que você possui, sem se preocupar com aqueles seus bens. Tem que considerar isso como refúgio, né? Bens que nós temos são apenas uma consequência, né, do amor de Cristo pelas nossas vidas. Então nós temos que colocar tudo aquilo que nós temos, nosso carro, nossa casa, temos que colocar, significa colocar para tudo para a honra e glória do nosso Senhor. A nossa casa tem que ser para servir a Cristo, para honrar a Deus. O nosso carro tem que ser também para servir a Cristo, para a honra e glória do nosso Deus. Porque foi Ele que nos proporcionou esses bens. Foi Ele quem nos deu. Foi Ele quem abriu as portas. E nós não podemos agora ficar presos em bens. Temos que nos despreender de todas essas coisas materiais para que nós possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo, né? E que Deus esteja abençoando as nossas vidas, que esse texto sirva para a edificação e crescimento espiritual de cada um de nós. Porque para se tornar um discípulo de Cristo, você precisa abnegar, você precisa renunciar muitas coisas, você precisa despreender das coisas materiais. Nós vemos que muitas pessoas, muitas vezes, não vão nem na igreja com medo de que o ladrão assalte ou arrombe a sua casa, ou quando sai tem que ficar alguém, porque talvez o ladrão pode entrar e a pessoa vigiar. Meu Pai do céu, não. Deus, Jesus Cristo, não quer discípulo dessa maneira. Ele quer discípulo que torne isso como refúgio, né? Porque em vão vigia o sentinela se Deus não vigiar. É Deus quem guarda você, seus bens e a sua casa. Portanto, nos tornemos verdadeiros discípulos, como diz o texto, né? Grandes multidões o seguiam, e hoje também. Mas hoje o evangelho está sendo deturpado. Se nós sairmos na rua e perguntarmos se você crê em Jesus Cristo, eu creio. Você ama a Cristo? Amo. Você luta em prol da causa de Cristo? E talvez ele até vai dizer para você que sim. Mas no fundo, ele não quer deixar aquilo que ele tem em prol da causa de Cristo. Então a causa de Cristo, esta sim, é a principal. Esta é a que tem mais importância, porque nós não podemos negligenciar essa salvação, porque aquilo que nos espera ali no céu é muito mais valor
do que aquilo que nós temos aqui. E que Deus esteja abençoando toda a sua família, que o Espírito Santo esteja guiando os seus passos, que Deus possa estar também dando toda a direção àquelas pessoas que estão aí lutando para criar uma vacina para que possa, assim, curar ou ter autodefesa essa pandemia, esse vírus, né? Que seja abençoando aí toda os líderes políticos que procurem ver com mais sensibilidade, buscar a sabedoria do alto, porque só assim, porque se a nossa nação, né, se arrepender e arrepender de todos os pecados, Deus sarará a nossa nação. Que Deus abençoe a sua vida e que tenha um bom início de semana. Amém.